Pessoal, então a gente tem uma série de dados, tá? A gente plotou essa série de dados num gráfico de linhas, e aí a gente entendeu que essa série de dados ela tem um comportamento sazonal que é dado pela repetição desses ciclos aqui, ó. Então eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó, que estão se repetindo ao longo do tempo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer o cálculo da previsão de demanda é a etapa 1 do procedimento de previsão de demanda para séries temporais com variação aleatória e sazonalidade, que é calcular o intervalo de sazonalidade. E o intervalo de sazonalidade nós vamos calcular pelo intervalo de tempo que eu tenho entre um par de pontos análogos quaisquer que sejam subsequentes, ou seja, eu tenho que pegar dois pontos que estejam um seguido do outro. Aqui eu tenho dois pontos análogos. Por que eles são análogos? Porque eles têm um comportamento parecido. São pontos de topo, né? Concordam comigo? Qual que é o próximo ponto análogo desses dois? É esse cara aqui, ó. Então, para eu calcular o intervalo de sazonalidade, eu vou calcular quanto tempo passa entre dois pontos análogos subsequentes. E aí eu conto, olha. O primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O sexto ponto é uma repetição do primeiro. Aí eu conto, olha, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto ponto é uma repetição do primeiro. Então, tudo indica que esse intervalo é igual a 5. Se eu pegar qualquer outro par de pontos análogos, como, por exemplo, esse mínimo aqui, ó, e calcular quantos pontos eu tenho entre eles, então 1, 2, 3, 4, 5. O sexto é uma repetição do primeiro. Tá claro? Então, calculamos que o intervalo de sazonalidade é 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular uma média centrada móvel para um intervalo 5. Ok? Então, quando o intervalo tem 5 pontos, o centro é 3, concordam? Então, a primeira média que eu calculo é, na frente do 3 aqui, ó, eu calculo a média desses primeiros 5 pontos. Espera aí que eu fiz bobeira aqui. Calculei para 5 pontos, estão vendo? E aí eu faço isso até lá embaixo. Só que vejam, eu não posso calcular essa, porque tem dois dados aqui que eu não tenho. Então eu apago. E não posso calcular essa porque tem um dado aqui que eu não tenho, estão vendo? Então eu apago. Então aqui estão as médias centradas móveis que eu preciso calcular. Todo mundo entendeu? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular a média da média centrada móvel. No quadro, eu escrevo essa média da média centrada móvel com um tracinho em cima, não é isso? Aqui eu vou pôr um M na frente só porque o tracinho me daria trabalho para colocar. Tá claro? Mas isso aqui é a média da média centrada móvel. E aí eu venho cá e calculo, ó, média dos pontos que eu tenho, ó. Ok? E aí essa média, ela vai ser a mesma ao longo de todo o intervalo. Tá ok isso? Qual que é o próximo passo? Calcular o índice sazonal individual. Tá claro? Querem fazer ou querem que eu faça? Vamos lá. Índice sazonal individual é igual à divisão da demanda histórica pela média da média centrada móvel. Então, o índice sazonal individual desse ponto, pessoal, silêncio, é igual demanda histórica dividida pela média da média centrada móvel. E aí eu faço isso para os 15 pontos. Tá claro? Calculei o índice sazonal individual. Próximo passo. Índice sazonal dos pontos análogos. Então eu vou pegar todos os pontos análogos e vou fazer a média dos índices sazonais. Gente, qual ponto é análogo ao ponto 1? 1 mais o intervalo, concordam? Então eu posso dizer que 1 é análogo ao 6, que é análogo ao 11, que é análogo ao 16, que eu não tenho.
Tá claro? O ponto 2. O ponto 2 é análogo ao 7, que é análogo ao 12. Concorda? O ponto 3 é análogo ao 3 mais 5, 8, mais 5, 13. O ponto 4, análogo aqui ao 9 e ao 14. E o ponto 5, análogo ao 10 e ao 15. Todo mundo entendeu esses pontos análogos? Agora eu faço a média dos índices sazonais individuais. Pois não? Ninguém chamou ou não? Igual a média desse com o 6 com o 11. Tá claro? Poderia fazer também somar e dividir por 3. E aí, gente, como eles estão em sequência, eu posso fazer as 5 médias aqui em sequência. Olha que ele pegou o 2, o 7 e o 12. Estão vendo? O de baixo pegou o 3, o 8 e o 13. O de baixo, o 4, o 9 e o 14. E o de baixo, o 5, o 10 e o 15. Tá claro? Então eu calculo quantos índices sazonais de pontos análogos? A mesma quantidade do intervalo. O intervalo não é 5? Calculei 5. Então esses 5 pontos agora, eles se repetem ao longo do tempo. Indefinidamente, se eu não tenho tendência, eu vou ter a repetição desses 5 pontos. Tá claro isso? E o que eu falei para vocês que é a previsão? A previsão PI é dada pelo produto do índice sazonal de ponto análogo vezes média da média centrada móvel. É a última etapa que está no quadro ali. Então eu faço a previsão fazendo esse produto aqui, ó. Tá claro isso? Vejam que legal. Dado histórico, previsão. Peguei muitos dados aqui. Ó, como a média centrada móvel também é uma constante, eu vou reproduzir ela até o futuro, tá bom? Sim ou não? Olha que legal. Em azul, o que eu tenho em azul? Em azul eu tenho os dados históricos, conseguem ver? Ele só vem até o 15 aqui, ó. E em alaranjado eu tenho a previsão. Do 15 para trás, ela está em cima dos dados históricos. Do 15 para frente é futuro. Mas, professor, mas não muda não? Não. Só tem variação aleatória e sazonalidade, então eu acredito que esse ciclo vai se repetir até que eu tenha uma mudança de ciclo. Entenderam isso? Sim ou não? Dá para calcular, do mesmo jeito que todas as técnicas que a gente empregou, dá para calcular desvio absoluto, que é o módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Ok? Então eu calculo isso só para os 15 pontos que eu tenho em demanda histórica. E dá para calcular o MAD. Ó. O MAD é igual à média dos desvios absolutos. Então, nesse caso aqui, o MAD está dando 0,5. Concorda? Alguma dúvida? Eu sugiro